pessoal, estou aqui para homenagear o CDC nos seus 30 anos, né? Vigente 11 de setembro de 1990, né? Hoje ele completa exatamente 30 anos. Este diploma legal, positivado no nosso ordenamento jurídico, a princípio ocorreu a Constituição da República de 88 e no artigo 5º, lá nos direitos fundamentais, um deles é o direito do consumidor. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele nasceu justamente para os vulneráveis, ou seja, os consumidores vulneráveis nas relações ditas de consumo, relações de direito do consumidor, face aos fornecedores de produtos e serviços. Portanto, a vulnerabilidade é justamente para propiciar o equilíbrio contratual desde o início, ou seja, do início do contrato, desde a manifestação de vontades, a execução e o término daquelas obrigações pactuadas num determinado contrato. O código é de proteção e defesa do consumidor, justamente para equilibrar as relações de direito do consumidor. Em constando, né, uma vulnerabilidade sempre do consumidor, repito, o Código de Defesa do Consumidor é justamente a questão do equilíbrio contratual. As questões do direito do consumidor, essa norma principiológica, há princípios e regras no Código de Defesa do Consumidor para facilitar os direitos subjetivos do consumidor de boa fé. Aliado a isso, vários outros princípios inerentes ao direito do consumidor. Além da vulnerabilidade, a transparência, né, a confiança legítima que veio justamente da segurança jurídica da Constituição, lá no artigo 535. E os direitos também do consumidor, da Constituição da República de 88, epigrafados no direito do consumidor, no Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. É muito importante destacar a proteção do direito do consumidor, visando o equilíbrio das relações de obrigações de fazer, obrigações de pagar e outras obrigações inerentes às relações de consumo. Esse diploma especial, é uma legislação especial, o que tiver de direito do consumidor violado, o direito subjetivo do consumidor, o consumidor poderá se socorrer a essa regra de direito positivo, que é o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Portanto, essa homenagem que eu faço aqui, singela, é claro, e também muito gratificado por ser advogado desde seu início, né, lá na década de 90, né, início da década de 90, ou seja, 11 de setembro de 90, após a Constituição de 88, o Código de Defesa do Consumidor, eu, na qualidade de advogado, atuei, né, mais, claro, para o consumidor, mas também para o fornecedor de serviço. Então está aí a minha legitimidade da questão das relações de consumo, tanto o fornecedor de serviço, produto e para o consumidor na qualidade de advogado. Esse diploma realmente veio a trazer a toda a nossa sociedade, valorando a partir dessa década de 90, principalmente, até nos dias de hoje. O que eu digo é no século XX, estamos agora a partir do século XXI, né, desde 97. Portanto, o consumidor ele pode se socorrer para objetivando, efetivar o seu direito subjetivo às normas do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Regras ao longo do tempo que foram postas, né, inseridas, melhor dizendo, no Código de Defesa do Consumidor. Essa questão da transparência, principalmente, a transparência até com as mídias, né, sociais, a transparência
de como operar o empresário, o microempresário, a empresa, no sentido lato sensu, né? Nessa questão para sempre observar as regras do direito do consumidor. Mas é exatamente isso, o direito do consumidor é protetivo, ou seja, protetivo para que forneça o equilíbrio, seja um equilíbrio contratual, desde a manifestação de vontade, manifestou a vontade, o ato jurídico perfeito, né? Os consensos, o preço e a coisa, ou seja, aqueles elementos de todo o contrato, não é? Só que com o direito do consumidor, eles têm que, todo o contrato, o sinalagma do contrato, do início ao final. Então, esse diploma legal, nas relações especiais de relação de consumo, né, que versa sobre relação de consumo, empregar sempre o CDC, CDC protetivo do consumidor. No artigo 6º, lá inciso caput, inciso 5, né, do Código de Defesa do Consumidor, se ocorrer uma onerosidade excessiva, essa regra diz que, no caso, o consumidor pode ser observado para que equilibre o contrato, sempre o princípio do equilíbrio contratual, né? O direito do consumidor é justamente principiológico, normas de ordem pública sempre deverão ser respeitadas. Não importa se a própria, no caso numa relação processual, se exercendo o seu direito através do processo, não importa se o demandante, por seu advogado ou não, os postulantes, até 20 salários no juizado especial, não importa. O que importa é que deve ser observado pelo Estado juiz, ou seja, normas de ordem pública. Aplicará o caso concreto, independentemente se o próprio consumidor colocar, né, inserir no caso, na peça da sua petição inicial para inaugurar um determinado procedimento, né, não importa. Ele deve ser observado dessa mesma forma, mesmo não sendo, repito, mesmo não sendo alegado, porque não é indispensável alegar a regra. A regra já é de ordem pública, então o Estado juiz deve observar. A importância é tamanha do Código de Defesa do Consumidor, justamente para equilibrar as relações de consumo, né? Seja ela de serviço, produto, fornecimento de serviço, produto, sempre estará presente o Código de Defesa do Consumidor, né? Embora, mesmo no tempo difíceis, né, da questão da pandemia, realmente está suspenso pela Lei 14.010, a questão da regra do artigo 49, né, daqueles produtos perecíveis, né, de entrega remota, aquela questão da troca por um defeito daquele produto, algo parecido, mas de qualquer forma, todas as regras demais, embora essa esteja suspensa, os deliveries, né, as outras regras continuam vigentes. O consumidor, ele pode se socorrer a essas regras do direito positivo, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Então, o pequeno resumo aqui da questão do consumidor, apenas para prestar a minha singela homenagem a esse dia, 11 de setembro de 2020, ao qual o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor faz o aniversário de 30 anos. Então, espero que vocês, estudantes, estudiosos do direito, os estagiários, os bacharéis, os que vão prestar exame da Ordem dos Advogados do Brasil, outros advogados experientes, né? Não importa, importa é que
É claro que a sociedade, ao longo do tempo, foi valorizando, então é um desafio para os novos advogados, né, para essas relações que realmente, com várias normas, além das normas, dessa norma especial do Código de Defesa do Consumidor, outras sempre atreladas ao Código de Defesa do Consumidor. Várias normas foram surgindo ao longo do tempo, Código de Defesa, Código do Torcedor, né? Agora essas leis, a questão da lei dos dados, né? Né? Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele, por ser principiológico, eu entendo que se tiver uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor ele tem que ser observado, na minha opinião, Walter. Tá? Então eu agradeço aqui por esse tempinho que vocês de me ouvirem. Então eu agradeço mais uma vez. Então um abraço e se cuidem, né? Até que possamos viver uma vida melhor, né? De acabar com esse isolamento social, qual a maioria das pessoas, eu não sei, parece que sim, estão, para que termine e possamos viver as nossas vidas de uma forma melhor possível. Então, muito obrigado, tá? Então, assistam esse vídeo, se possível, para fazer uma reflexão de tudo que ocorreu até hoje, nesses 30 anos, no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Muito obrigado, abraço a todos.